Olha só, um assunto que deveria ser mais debatido, discutido dentro da própria família, a doação de órgãos. Em todo o país, milhares de pessoas esperam por uma doação para poder ter uma vida com qualidade. Na verdade, para poder viver, né, Dani? Pois é, Caleb, aqui em Itajaí, aliás, a decisão de uma família salvou a vida de um menino de 5 anos que mora lá no interior de São Paulo. E aí a gente se pergunta, o que tornou isso possível? O amor, a solidariedade, a consciência de fazer o bem, mesmo no momento de perda, no momento de dor. O coração do itajaiense Pedro, de 9 anos, agora bate no peito de Miguel. Desde que nasceu em Itajaí, Pedro desafiou a medicina. Diagnosticado com hidrocefalia, tinha pouca expectativa, mas foram 9 anos alegrando a vida da Janaína e da família. Quando ele nasceu, eles já disseram, mãe, ele vai ter no máximo 3 meses de vida, mas a gente não acredita nisso, né? Então, toda a vida que ele internava, que ele passava mal, que ele ia para o centro cirúrgico, eu pensava, Senhor, será que é hoje? Né? Então, eu só posso agradecer, porque Deus teve a bondade de deixar ele o tempo todo comigo. Eu aprendi muito, né? Beijei muito, abracei muito, dei muito carinho, cuidei muito, então não há arrependimento. Nas idas e vindas ao hospital, uma ideia foi tomando Janaína, para quando a hora da despedida chegasse. Eu já tinha conversado com meu marido, se o Pedro falecer de morte encefálica, tu aceita doar os órgãos dele? Daí ele falou, mas eles vão abrir ele. Eu disse, vão. Eles vão abrir e vão fechar. E a gente vai enterrar o nosso filho. E o nosso filho já está com Deus. E os órgãos que puder ser doado vai ajudar outras famílias, outras mães que estão vivendo naquele sofrimento dentro de um hospital, as crianças. Então, o nosso filho está com Deus. Ele não foi para Deus sem o coração, sem o pulmão, sem os rins e sem as córneas. Ele foi completo. Ele já não estava mais ali. O gesto da família catarinense ajudou muito mais crianças do que a Janaína poderia imaginar. A enfermeira Carol, que pegou meu celular, mantinha contato comigo, né? Daí ela falou, o Pedro vai ser doador do coração, fígado, rins e córneas. Daí eu chorei um monte, eu tava sentada aqui, o meu pai aqui, ele, meu filho, o que foi? Eu chorando, eu disse, pai, vai ser isso tudo? Eu nem imaginava que ia ser isso tudo. Daí ela botou, ele vai beneficiar 6 pessoas. E foi neste momento de dor que as histórias de Pedro e de Miguel se cruzaram. O coração de Miguel batia fora do ritmo e foi ficando fraco. Por longos 4 meses, esse menininho sorridente de apenas 5 anos não podia mais deixar o hospital no interior de São Paulo. A única solução possível para ele era um transplante. A gente vinha muito angustiado, né? O Miguel, essa criança que recebeu o coração, já estava internado há 114 dias aguardando um coração e não aparecia o coração, e não conseguia mais caminhar, nada. Então ele estava realmente em uma situação muito delicada. Quando a equipe do Hospital de Rio Preto foi informada que havia um coração para Miguel, teve festa. Assim, brincando, ele foi preparado para a cirurgia. Enquanto isso, um voo de São José do Rio Preto para Navegantes trazia um médico que iria captar o coração de Pedro. Mas era uma corrida contra o tempo. 900 quilômetros separavam as histórias destas 2 crianças. Ao redor de 1h30 nós fizemos a retirada e viemos para cá. E do momento em que o coração ficou parado ao momento em que o coração voltou a bater, foram 3 horas e 10 minutos de coração parado. O coração está batendo bem, a criança está com pressão boa, com frequência cardíaca boa. Tecnicamente ficou bastante bom, a gente ficou muito contente porque era um coração muito compatível de tamanho. Para vocês terem uma noção da coisa, ele tinha 9 anos, né? Ele chegou a pesar 35 quilos. Ele com 9 anos, com 35 quilos, ele não poderia ser doador do Miguel. Porque o Miguel tem 5 aninhos e pesa 19 quilos. Então, ele passou por várias coisas agora, final do ano passado, que ele emagreceu bastante, ficou com 22 quilos.
né? E minha mãe dizia, ai, que pecado, ele tá magrinho, não sei o quê. E meu pai dizia, não, nega, deixa, porque Deus sabe de todas as coisas, já pra Janina pegar ele no colo, é tudo mais fácil, que fica mais leve. Mas o entendimento era muito maior, né? A coisa era para um outro propósito. Era para dar certinho aquele coração que ficou menor, porque se a gente está gordo, a gente tem os órgãos maiores. Se a gente emagrece, os órgãos diminuem. Então, o coração dele que pequenininho para poder caber dentro do peito do Miguel. O meu filho não morreu para doar o órgão. O meu filho morreu de morte encefálica. E a gente decidiu como os pais que a gente queria doar os órgãos dele. Então eu fiquei só feliz, só muito feliz mesmo, que tenha dado tudo certo. Para que crianças como o Miguel tenham a chance de receber um transplante, vários protocolos precisam ser seguidos. O primeiro deles é que o doador tenha sido diagnosticado com morte encefálica. E é aí que entra o trabalho de toda uma equipe de apoio. Ainda há muitas dúvidas, há muitas incertezas, a população ainda não entende com muita clareza qual é o significado da morte cefálica. Então, como que a gente encara tudo isso? Do início do protocolo que a gente vai começar os testes para definir a morte cefálica, nosso objetivo já é deixar a família com toda a clareza possível de informações do que é, por que aconteceu e como que se diagnostica o processo da morte cefálica, o diagnóstico de morte cefálica. Há muitas dúvidas também sobre como fazer a doação e todo esse processo, quanto tempo vai levar, como vai ficar o paciente pós a captação de órgãos. Então, todas essas dúvidas a gente esclarece para a família a fim de que ela possa tomar uma decisão um pouco mais segura. Um momento difícil para quem ainda está frágil diante da perda de uma pessoa querida. E mesmo com todas as campanhas, o treinamento das equipes de abordagem, a recusa pela doação de um órgão mantém hoje cerca de 700 crianças e adolescentes na fila de espera por um transplante em todo o país. Mas Santa Catarina dá exemplo de solidariedade e de consciência e segue na liderança do ranking nacional de doação de órgãos. São 44,5 doadores por milhão de habitantes, enquanto a média nacional é de 17,7. Em Santa Catarina, a Central Estadual de Transplante é um órgão muito ativo, no qual eles proporcionam treinamentos para as unidades hospitalares de todo o estado. Então, todos os anos, tem inúmeros períodos do ano, inclusive, existem simpósios, cursos de capacitação, de informação e treinamento, tanto para a equipe médica como para a equipe de enfermagem e equipe hospitalar. Então, através do treinamento, você vai refinando o tratamento e aí você consegue proporcionar melhor qualidade de assistência a esses potenciais doadores e aí os números de captação de transportes de órgãos efetivamente viáveis para transplante é muito bom no estado de Santa Catarina. No ano passado, das 15 famílias que perderam um parente na faixa etária de 0 a 17 anos no estado de Santa Catarina, 7 optaram pela doação de mais de um órgão. Em 8 casos, a família negou a retirada. Neste ano, já foram 4 notificações para a Central de Transplante de possíveis doadores. Em todos os casos, as famílias autorizaram a doação. Nós fomos treinados para salvar, né? A partir do momento que nós temos essa derrota, que como para a equipe também é muito dolorosa, existe ainda uma esperança de, mesmo nesse momento de sofrimento, eu poder tirar uma pessoa que está numa fila de transplante e poder dar uma condição de vida melhor para ela. Ao redor de nós temos milhares de pessoas numa fila de um transplante renal, uma pessoa que não está enxergando precisando de uma córnea, diabético precisando de um pâncreas, um paciente com insuficiência hepática precisando de um fígado. Então, a partir da perda, ainda existe uma oportunidade do que o elo da vida, o elo da esperança, da prosperidade continuar. Então você vai proporcionar condições, vida a uma pessoa, mesmo após a morte. No interior de São Paulo, a cirurgia do Miguel foi um sucesso. Ele ainda precisa de mais um tempo no hospital, mas agora já é possível fazer planos. Finalmente poder voltar para casa, para ele ter uma rotina normal de qualquer criança de 5 anos, ir para a escola, soltar pipa, jogar bola, que é o que ele mais deseja.
ficar com as irmãs e com os irmãos dele, com a família, né? Estava todo mundo muito envolvido emocionalmente. E agora é um alívio, né? A gente até deixa o agradecimento à família que doou os órgãos, que num momento tão difícil dessa criança que faleceu. Eu tô com muita saudade, mas realmente eu acredito que ele tá bem. Então isso é o que me conforta. A saudade do pequeno Pedro nunca vai passar. Mas para a família da Janaína, a doação fez com que esse sentimento ganhasse outro significado. Há muitas pesquisas que já nos mostram isso. A família que opta pela doação, ela percebe que o luto é atravessado de uma maneira mais leve, podemos dizer assim, porque ela percebe ali que não foi só uma perda sem significado, teve ali um propósito, uma missão do seu familiar. Eles não podem deixar a gente ter um envolvimento muito, né? Então as pessoas que doam, elas têm que saber que a gente, não é pra gente saber. Aconteceu da gente saber do Miguel. O meu pai estava muito triste, assim, muito desolado, meu marido também chorando muito. Daí quando viram a foto do Miguel, que ele estava indo para o centro cirúrgico naquele carrinho, né? Toda a equipe cirúrgica que fretaram, né, um jatinho para vir aqui buscar, que teve toda essa comoção, né? O quanto foi importante, né? Só fez bem pra gente. A doação de órgãos a gente fez para ajudar e no fim quem se beneficiou foi a nossa família. Que coisa linda, né? Agora, olha só, o Miguel tem só 5 aninhos, ele estava morando em um hospital e foi graças a essa doação que, a partir de agora, ele vai poder realizar tudo que antes era só um sonho, né? 114 dias aguardando o transplante. Em 2019, o Brasil registrou 1.232 transplantes na faixa etária de 0 a 17 anos. Em Santa Catarina, 6 crianças e adolescentes esperando um órgão novo.